Fala galera, mais uma aula aqui de economia e hoje a gente vai falar aqui de plano de negócios. Esse plano de negócios ele é importante porque quando a gente faz aquele fluxo de caixa e a gente precisa discriminar os valores de custos, de receitas que vão vir, né, e tudo que está envolvido para isso acontecer, é no plano de negócios que a gente faz o detalhamento exatamente das coisas que vão aparecer ali no fluxo. Então, às vezes, a gente pode ter feito alguns exemplos aí só para ilustrar a parte financeira e não se atentamos tanto a isso, mas para o nosso trabalhinho final aqui desse bimestre, vamos fazer esse plano um pouco mais detalhado para condizer um pouco mais com a realidade. Então vamos lá, o que é o plano de negócios? Ele é um documento de planejamento que é capaz de demonstrar a viabilidade de um empreendimento do ponto de vista da estratégia, do mercado, das operações e da gestão financeira. Então, indo ponto a ponto. Em relação à estratégia, é como que a empresa vai vender aquele produto ou serviço. Por exemplo, se é uma venda direta, se tem algum representante comercial, se é no atacado, se é no varejo. Em relação ao mercado, esse mercado é um mercado de commodity, onde todos os produtos são bastante similares, né? Ou é um mercado que tem menor concorrência, onde opera um monopólio, um oligopólio, né? Qual tipo de mercado a gente está inserido? Das operações, né? Em questão de viabilidade, da questão ambiental, da questão de sustentabilidade, né? Como que as pessoas vão fazer aquele produto ou serviço, né? De que modo isso vai acontecer, né? Quem que vai pôr a mão na massa, o que vai fazer para aquele produto ou serviço chegar na mão do consumidor final. E por fim, a gestão financeira é onde a gente coloca aqueles indicadores financeiros, né? Que a gente viu nas outras aulas ali. Então, para que ele serve? Principalmente para diagnóstico, né? Se a empresa está indo bem, se está indo mal, para fazer um planejamento por exemplo, se a empresa quer expandir ou se quer se fundir com outra, né? Para fazer o valuation, ele é importante também, ou seja, para tentar estimar o quanto vale a empresa. Questão da sociedade, de como funciona a empresa dentro da sociedade, que contribuições ela gera que não são só financeiras, né? Se ela quiser expandir suas atividades, né? Acho que já está envolvida também no planejamento, e é uma ferramenta de controle financeiro. Então, ele é um documento capaz de, de demonstrar tudo isso que a gente comentou e tem a proposta de descrever o que é ou o que pretende ser uma empresa. Então é importante ressaltar isso porque muitas vezes a empresa está nascendo, a gente tem uma ideia do que ela é, né? E aí a gente faz um plano de negócio e consegue visualizar melhor se isso é uma oportunidade a ser aproveitado ou não. Então ele é uma forma de pensar um negócio e sobre onde ir, como ir mais rapidamente e o que fazer para reduzir as incertezas e os riscos. E vale ressaltar que você ter um plano de negócio não vai acabar com todos os riscos do negócio, mas pelo menos como a gente consegue prever um pouco mais daquilo que vai acontecer durante o período que a empresa estiver operando, a gente consegue se precaver de alguns possíveis acontecimentos. Então, no fundo, ele vai eliminar alguns riscos, né? Mas alguns vão ser pegos de surpresa porque a gente ainda não tem uma bola de cristal para prever o futuro. E por último, vai validar aquelas ideias, né? E vale ressaltar aqui uma coisa muito importante. Se o plano de negócio deu positivo, validou as ideias, né? Ou seja, o VPL é positivo, a TIR é positiva, né? E maior do que a TMA, né? Tudo tá belezinha ali. Isso só tá correto, beleza. Mas se der negativo, se der que o projeto não é viável, não quer dizer que o plano de negócios em si esteja errado. Quer dizer que o negócio não é viável. Não ser viável não quer dizer que está errado. Quer dizer que o negócio não é viável. Somente isso. E por que isso é importante? Porque às vezes uma boa decisão de investir é não investir. Né? Se o negócio realmente não bateu as contas, né? Então o plano de negócio serviu ao seu propósito e os empreendedores vão ver que
aquele negócio não é viável. Então, ele é importante para a gente organizar as ideias dentro do empreendimento, para orientar a expansão de empresas já em atividades, para apoiar a gestão de negócios, para facilitar a comunicação entre sócios, empregados, clientes, investidores, fornecedores, parceiros e para também captar recursos, né? Eu já tive experiência de dar algumas aulas num programa do estado que chama Bom Negócio Paraná, e quando o empresário ele fazia as aulas e conseguia fazer um plano de negócio, eles tinham lá uma ajuda, né, de subsídio em relação ao crédito direcionado que ele podia pegar para investir na sua empresa. E esse crédito ele era direcionado para aquilo que a pessoa se propusesse a fazer, e dado que ela tinha que colocar alguma coisa ali na mesa, né, o que ela vai fazer, ela utilizava-se do plano de negócio para chegar às instituições financeiras ali que proviam crédito subsidiado. Então, ele é escrito para vários públicos, né? Primeiro para o próprio dono da empresa, acho que, ou dona da empresa. É importante que a pessoa conheça o negócio que ela está entrando, ou que ela está construindo, ou que ela está presente, né? Estabelecer acordos internos e alinhar ali estratégias e criar estratégias conjuntas. Ele pode ser escrito para vários públicos, aqui como mencionado, né? Principalmente para crédito, né? Mas também para vender benefícios e produtos como uma forma de divulgar a empresa. Às vezes a empresa quer abrir capital e ela apresenta ali o seu plano de negócios, a estrutura de pagamentos, né? Então isso é importante também. E também, se ela quiser arrumar sócios, ela vai se beneficiar desse tipo de transparência. Inclusive, todas as empresas que são listadas em bolsa, né, que são ditas empresas de capitais abertos, né, de capital aberto, elas têm que demonstrar todo como funciona o negócio, né, e isso vai colaborar para que o mercado encontre um preço justo para aquela ação daquela empresa. Ele apresenta três funções básicas. Primeiro, é um instrumento de planejamento, porque ele avalia o novo empreendimento do ponto de vista mercadológico, técnico, financeiro, jurídico, organizacional. Então, o mercadológico é, novamente, aquela parte lá, se tem fornecedores, se tem público-alvo bem definido, se tem onde está o meu mercado, né, onde está o meu consumidor, quem que é o público-alvo. Técnico, se a pessoa, né, se a empresa é capaz de realmente executar aquela atividade. Do financeiro é a parte de indicadores financeiros, que a gente já viu nas outras aulas. E a questão jurídico organizacional é como que a empresa se enquadra, por exemplo, no pagamento de impostos, né, como que ela se organiza, né, na questão da sua hierarquia, quantas pessoas trabalham, como que elas trabalham, quem responde a quem, né, e assim a gente lendo o plano de negócio a gente já tem uma ideia de como que é a empresa, o que ela faz, como que ela faz. Então isso auxilia muito, por exemplo, se a empresa for pegar uma consultoria. E por último, né, também para a questão de consultoria, é um instrumento de diagnóstico, né, que avalia a evolução da empresa para cada aspecto definido no plano. Então, se eu estou com uma dificuldade dentro da minha empresa, mas eu tenho um plano de negócio bem feito, é muito mais fácil a gente descobrir onde que está o problema, né? Se a empresa está com dificuldade, ela não tem um plano de negócio, o mais indicado é que ela faça um plano de negócio, né, e que ela vá atualizando aquilo com relação ao tempo. O plano de negócio não é uma coisa que você vai fazer uma vez e vai largar lá. É recomendável que sempre seja atualizado para que a gente consiga ter uma noção de que se as metas estão sendo atingidas, se a construção do nosso cenário está legal, se as nossas análises de plano de ação, planos estratégicos estão indo no mesmo caminho que a gente previu. As funções dele principalmente, né, do plano de negócio, ser uma ferramenta de financiamento, porque facilita a obtenção de capital de terceiros, né, quando a gente precisa, e vale ressaltar que o capital de terceiros, como por exemplo bolsa de valores, é o capital mais baixo que a gente tem em relação a juros. É mais barato isso do que você pegar dinheiro num banco, por exemplo. Então, por isso que muitas empresas têm a pretensão de abrir capital para encontrar novos investidores.
E para isso eu tenho que ter um plano de negócio bem fundamentado. E aí, qual que é a estrutura do plano de negócio? Né? Basicamente, ele vai responder essas perguntas, né, desses tópicos aí, e descrever exatamente o que vai acontecer em cada um deles. Né? A gente vai passar por cada um detalhadamente, né? Mas basicamente são esses, né? Análise de mercado, plano de marketing, plano operacional, plano financeiro, análise de cenários e análise estratégica. Bom, começando aqui pela análise de mercado, são sempre esses 3 itens que a gente vai ver na nossa análise de mercado, né? Quem são os consumidores, né? E aí a gente tem que definir qual que é a faixa etária, aonde está o público, né? Se é na cidade tal, se é no estado, se é no país, qual país, se é no mundo inteiro, né? Tem que definir aonde estão esses consumidores, quantos são esses consumidores potenciais. Segundo, fornecedores. Aonde são os fornecedores? Quem vai fornecer o produto ou o serviço que a gente vai vender lá na frente? Né? Quantos fornecedores tem? Né? Porque se a gente vê que uma empresa vai abrir e ela tem um fornecedor só, isso pode ser um problema lá na frente. Se esse fornecedor der mancada, o que vai acontecer com a empresa? Ela vai ficar dependente desses caras aí? Então a gente vai ter uma relação muito dispare de poder de mercado. Então isso pode prejudicar a empresa no futuro. Ou será que ela tem muitos fornecedores, né? Isso pode facilitar também. Também tem alguns tipos de setores que vão prevalecer a empresa estar estabelecida perto dos seus fornecedores, como por exemplo empresas de minério, né? A matéria-prima está ali, ela vai pegar o minério ali na mina, e se a siderúrgica estiver próxima dela, vai ser uma vantagem, porque esse processo, né, do transporte é mais legal se for feito mais perto, né? Tem empresas que pode estar mais perto do público consumidor, então não importa se ela tem lá a parte ajusante da cadeia produtiva em um determinado local, né? O que importa é que ela está mais perto do seu público-alvo. Já a questão dos concorrentes, eu vou descrever ali no meu plano de negócio quem são os meus principais concorrentes, né? Se eles estão com preço mais alto que o meu, mais baixo, se a qualidade é melhor, se é pior, onde eles estão localizados. Isso tudo vai contribuir para a gente ter uma ideia de como que está o mercado em que esse projeto está envolvido. O plano de marketing, ele vai servir para mostrar de forma estruturada de como que a empresa irá ofertar os produtos e serviços. Então ele vai descrever ali quais são esses produtos e serviços, se tem alguma inovação, se tem algum diferencial, vai descrever o produto como que ele chega até o cliente, né? Vai determinar também a política de preços. Então basicamente é tipo o que você vai fazer, como que você vai fazer, né? Então vai colocar ali, ó, eu vou contratar um funcionário X, ele vai trabalhar em tal lugar, a rotina dele vai ser abrir a loja, fabricar tal produto, vai ter um outro cara para vender, né? Depois da venda vai ter uma pós-venda que vai ser a outra pessoa, né? Então tudo isso vai ser detalhado. E por que isso tudo é importante de detalhar? Porque daí cada funcionário desse que eu descrevi, por exemplo, ele vai aparecer lá no fluxo de caixa depois do empreendimento. Então é importante descrever ao máximo aqui, porque isso facilita na hora da gente colocar tudo no fluxo de caixa, que é onde a gente vai ver realmente se o negócio é viável. E aí, né, já pegando esse gancho, o plano operacional vai definir os gastos. Dado isso tudo que a gente falou no plano de marketing, a gente faz o levantamento. Quanto disso é custo fixo, quanto que é o investimento inicial, quanto que isso é variável, quanto que tem de depreciação, qual o regime de impostos, né? Então, tudo isso vai ser levado em consideração nessa parte aí. Inclusive, uma coisa que não está aí no slide, mas é importante, são os custos irrecuperáveis, que são aqueles que, se você decidir desistir do projeto, não tem como reverter. Como, por exemplo, uma consultoria, né? Vou ter que fazer uma consultoria para abrir esse negócio. Se você decidir não abrir, você já perdeu esse dinheiro. Já foi um gasto que foi dispendido.
Por exemplo, se eu faço um letreiro personalizado e depois a empresa fecha e ele não tem valor, né? São aqueles gastos que realmente não podem ser revertidos, né? Porque, por exemplo, se eu abro um restaurante, eu tenho lá pratos, copos, mesas, tudo isso eu posso vender depois se eu fechar o restaurante. Então isso acaba mitigando o meu risco. Mas tem coisas que eu não vou recuperar. E isso é importante porque isso pode ser uma forte barreira à entrada nesse negócio, ou seja, um impedimento da concorrência, né, entrar naquele mercado. Então, como que funciona o plano de negócio? Primeiro a pessoa vai tendo uma ideia, né, e ela vai alinhando várias ideias, vai levantando quais são as coisas para aquela ideia funcionar, e depois de selecionar uma oportunidade que ele fala, não, isso aqui realmente vira a gente fazer, né, ele vai lá e faz um plano de negócios. Ele faz o plano de negócio, ele conclui e vai saber quantificar ali quantas pessoas vai ter que ser envolvidas, qual produto, qual serviço vai fazer, como vai gerir a empresa. E aí ele vai quantificando ali o que aconteceu no negócio e depois ele vai gerenciando até que ele vai ter uma hora ou outra uma outra ideia, vai ver como que pode agregar de uma maneira nesse negócio e aí por aí sim vai, né? Esse ciclo é um círculo que vai se repetindo. E aí vamos lá então para a parte mais prática, como que a gente faz o plano de negócio. Primeiro a gente faz um sumário executivo. Esse sumário executivo é tipo um resumão assim da ópera, né? Então ele vai ter ali um resuminho da empresa, a empresa é isso, está em tal lugar, faz isso, né? Então ele aconselhava que se escreva por último, igual escrever um resumo de uma monografia, se escreve por último, porque primeiro você faz a monografia para depois escrever o resumo. Então isso é meio uma lógica, assim. Mas também se quiser começar pelo resumo, tudo bem, não tem problema, o que importa é o resultado final. Ele dá alguns diagnósticos ali, né, diferenciais da empresa, né, o que ela tem de melhor, de pior do que os outros, e coloca ali a missão, né, o perfil dos empreendedores, os produtos e seus serviços, né, os principais benefícios. E aqui vale destacar também que nessa parte que entra a parte da missão, visão e valores. Isso pode parecer uma coisa banal, mas isso é a base fundamental para fundamentar ali, principalmente a elaboração de planos de marketing. Por exemplo, né, se eu vou fazer um salão de beleza, a minha missão não é cortar e pentear cabelo, isso aí é o que eu faço, né? A minha missão é deixar as pessoas mais bonitas, então eu vou ou fazer as pessoas acreditarem na sua beleza potencial, ou fazer as pessoas acreditarem que elas podem ser inclusas, né? Não passar por problemas por conta de aparência. Isso tudo é a missão da empresa, né? Como que ela vê o benefício que ela está provendo no mercado. Então é muito importante focar nisso. Por quê? Porque depois, quando a pessoa vai contratar uma propaganda, ela vai usar a missão para querer dizer o que é a propaganda, para, né, vender a sua própria ideia. A visão, né, com V, visão, é como que a empresa se enxerga daqui 5, 10 anos. Então a empresa se enxerga como uma referência no, no setor de bem-estar, ela se enxerga como uma referência na cidade, na região, ela se enxerga como uma empresa que contribui para a comunidade, né, e por aí vai. Então, missão, visão e valores. E os valores são aqueles que são coisas que são importantes para a cultura da empresa, né, mas que também está relacionado ao negócio. Né? Não pode ser aqui igual o político que fala assim, ó, ser honesto. Não, ser honesto já é um precedente, né? Não precisa pôr que é honesto. Se você não for honesto, já acabou tudo, né? Então, assim, os valores que são relacionados ao negócio, que são mais importantes, não algo muito genérico, né? Então, ética, por exemplo. Ética é muito genérico. Agora, se você colocar assim, por exemplo, né, nesse exemplo de um salão de beleza, né? Um valor legal aí é autoestima, né? Fortalecer a autoestima das pessoas. Ver que cada uma tem a sua beleza natural, cada pessoa tem
as coisas que são positivas e a gente está aqui para enaltecê-las. Isso são valores que fica legal dentro da empresa. E aí, no sumário executivo, para terminar, vai ter ali o segmento dos clientes, localização, investimentos, indicadores financeiros, o enquadramento jurídico, o enquadramento tributário. E aí depois a gente vai ter ali que ele tem que ser simples e objetivo, tem que despertar o interesse das pessoas, tem que transmitir profissionalismo, né? Não pode fazer de qualquer jeito essa parte, que senão a pessoa já nem lê o resto. Tem que destacar as conclusões mais importantes, como, por exemplo, se é ou não viável, quanto tempo que é viável, né? Qual capital que vai gastar, e vai fornecer uma visão geral e clara do plano. Então, a análise de mercado ela vai ajudar ali a compreender o mercado, né? Quem compra, quem vende, quais os canais, né? A gente já falou dessa parte aqui. O plano de marketing ele vai estruturar ali como a empresa vai oferecer seus produtos, descreve o produto, quais são suas inovações, como o produto vai chegar até o cliente e quais são os preços, né? E vale ressaltar que a parte dos preços, né, tem dois jeitos da gente encontrar um preço ideal para nossa empresa, né? E para falar isso de forma mais resumida possível é o seguinte: primeiro, você vai olhar o seu produto ou serviço e vai ver se ele é muito diferente daquilo que já existe no mercado. Se ele não for, o preço vai estar sempre orbitando, né, ao redor do preço de mercado. Então, porque, por exemplo, se eu faço um cachorro-quente na esquina aqui, e eu sei que na cidade o cachorro-quente gira em média de 8 a 15 reais. Eu não posso chegar e cobrar um cachorro-quente de 30 reais, a não ser que eu tenha um puta diferencial no meu negócio. E também, se eu cobrar um valor de 4 reais, eu vou estar deixando de ganhar dinheiro, porque as pessoas já estão dispostas a pagar 8, que é o mais barato da cidade, por exemplo. Então, eu tenho que chegar nesse consenso. Se o negócio é muito inovador, aí sim a gente tem margem para colocar um valor diferente daquilo do mercado, porque o produto se destaca, né, ou tem alguma inovação, e isso pode estar relacionado com a economia que essa inovação gera, ou com a produtividade a mais que esse produto ou serviço propõe aos seus clientes, ou mesmo relacionado a valores que aquele produto pode oferecer, né? Valores do tipo, pode ser tempo, pode ser prestígio, pode ser alguma outra coisa que não seja necessariamente econômico, mas que se reflete nos preços também. O plano operacional a gente vai definir aqui exatamente como que vai desenvolver e comercializar os produtos e serviços, vai relacionar o que vai usar de insumo, quantos funcionários tem, quais equipamentos são utilizados, vai determinar a capacidade instalada, ou seja, se minha empresa estiver rodando no talo, assim, as máquinas 100% utilizadas, quanto que é o máximo que eu consigo produzir. E isso tem que ser colocado em conta, porque a empresa ela nunca vai conseguir utilizar 100% a máquina, e se ela estiver operando no 100%, ela tem que já se precaver e começar a pensar em expandir, porque se faltar o produto, também é prejudicial, a não ser que seja alguma coisa, né, de uma estrutura de mercado onde a empresa quer criar artificialmente uma falta do produto, como por exemplo a Harley Davidson, que é uma moto que foca ali, né, a marca de moto que foca em público que é mais exclusivo, um público mais diferenciado, então eles têm muitas propostas, têm muitos valores diferentes, né, do que outras empresas mais ali mais populares, né? Então, aí ela assim, realmente ela fabrica menos do que as pessoas querem comprar, mesmo e ela consegue com isso fazer o preço ficar mais alto. Mas em determinados mercados isso não acontece, né? Você quer vender sempre mais e se não tiver pronto para vender mais, você acaba dando oportunidade para seus concorrentes venderem. Então, se eu tenho lá um cachorro quente, consigo vender 100 por dia e a galera está querendo demandar 150, se eu não aumentar a minha empresa, se eu não contratar mais um ajudante, se eu não aumentar o tamanho da chapa, se eu não comprar mais insumos, eu vou ser prejudicado, né? Porque esses consumidores que não conseguiram ser atendidos lá, eles vão em outro lugar.
Vai definir os cargos, né? Quem que é o CEO, quem que é o cara que vai fazer a limpeza, todo mundo tem que estar descrito nesse negócio, porque isso aí vai ajudar a gente a pôr tudo no fluxo de caixa depois. Por final ali, a capacidade de distribuição e armazenamento, quanto que eu aguento de estoque em termos de quantidade de produtos e o preço desses produtos, né? Multiplicado ali pela quantidade. E o layout, que nada mais é do que uma planta, né? O espaço físico mesmo, ó, vai ser um escritório com tantas mesas, tantas cadeiras, ou vai ser um salão de 20 por 20, sei lá, né? O que foi cabível a cada negócio. E aí o plano financeiro, né, que já pega tudo isso que a gente colocou, faz aquela tabelinha que está na outra aula lá, que vocês já fizeram algumas, né, e depois apresenta ali os indicadores financeiros, né, calcula ali os investimentos fixos, os pré-operacionais e o capital de giro, né, e depois a gente analisa a relação entre receita e custos. No plano financeiro, o mais importante é fornecer ali a DRE, né, que é demonstrativo do resultado do exercício, que vai mostrar se teve lucro ou não, depois de pagar imposto, antes de pagar imposto, tudo mais. E os indicadores ali de ponto de equilíbrio, né, ou seja, o quanto tempo demora para o negócio ficar no 0 a 0, é um indicador de tempo, né? Lucratividade, o quanto que ele ganha em relação, né, entre lucro e a receita total, né, o prazo de retorno do investimento, né, a TIR também entra aí, né, e tudo mais que a gente viu na outra aula. E para finalizar aqui, temos a análise de cenários, e aqui vale uma ressalva importante. Né? A análise de cenários ela vai pegar ali a relação, né, realista, aquilo que eu estimei que eu vou vender, a otimista e a pessimista. E aqui vale uma dica aí para vocês. Não adianta eu pegar só a receita do fluxo de caixa que eu estimei e colocar X% a menos e X% a mais. Porque isso não vai capturar o efeito do custo variável e do custo fixo no resultado do cenário. A gente tem que fazer essa conta diminuindo a quantidade de vendas dentro da nossa planilha. Então isso é importante porque se a gente tem um custo fixo muito alto e a gente faz essa análise de cenários só reduzindo a receita, né, ou seja, o lucro ali final da empresa também, né, isso não vai dar uma visão clara de como que aquele cenário pode ser pessimista. Às vezes pode ser muito mais pessimista porque a gente fez a conta errada. Então, se a gente faz a alteração lá na planilha, ali na parte das vendas, que vão multiplicar as receitas, então, por consequência, mas também vão multiplicar os custos variáveis, né? E isso é importante porque se a receita for menor, os custos variáveis vão ser menores também, né? E o contrário também é válido, mas o custo fixo vai estar lá, né? Se o meu negócio tem um custo variável muito maior do que o custo fixo dentro da minha estrutura ali do fluxo de caixa, aí pode ser que essa conta não dê tanta diferença, mas ainda assim vai dar, né? Então é importante que a gente faça análise de cenários na parte das vendas, né? E aí, né, depende do negócio, mas normalmente a gente pode pôr de 20 a 30 ou a 10 positivo e negativo, né, em percentuais, né? Então, se por exemplo, eu estimo ali que a minha venda anual vai ser de 100, né, vendas, né? Não estou nem falando de receita, porque a receita vai estar multiplicada ali, vai estar antes disso, vai estar ali o quanto que eu vendi, o quanto que eu paguei de comissão, o quanto que eu paguei de imposto. Então, por isso que tem que estar a venda, né? Então, vai estar ali, se eu vendi 100, um cenário otimista é vender 120 e um cenário pessimista é vender 70, por exemplo. É uma conta que a gente pode fazer, né? Dependendo se o negócio ele vai ter uma propensão maior a ter uma margem maior ali para mais ou para menos. E isso tudo serve para a gente formar um plano B, né? Caso dê errado, né?
Se no cenário pessimista você vê que o negócio vai pro buraco, e no realista não vai estar tão bom assim, no otimista vai estar super excepcional, aí pode ser que também o plano de negócio esteja mal estimado. E por fim, a análise estratégica, né? A estratégica envolve ali análise de SWOT, né? Que vai mostrar ali, ou FOFA, né? Portuguesado, que é forças, oportunidades, fraquezas e mais alguma coisa negativa ali, que são coisas internas e externas ameaças, né? Internas e externas do negócio, né? Então, forças é tudo aquilo que a empresa tem ela tem de mais qualidade, se é o produto é inovador, se as pessoas são bons no mercado, né? Então, isso seria forças. Oportunidades é coisas que vai acontecer para o mercado inteiro. Então, por exemplo, o salário mínimo aumentou, o dólar caiu, o custo ficou mais barato, né? São coisas que afetam todo mundo. E fraquezas são coisas internas que são ruins da minha empresa, que eu tenho que melhorar. Por exemplo, minha propaganda é ruim, meu representante de vendas está andando mal. E ameaças envolve ali coisas que estão fora do nosso controle, como, por exemplo, a guerra entre Ucrânia e China, Ucrânia e Rússia. Né? Isso pode afetar o mundo inteiro, né? A economia inteira. Isso pode ser, às vezes, uma ameaça para o meu negócio também, porque pessoas podem perder dinheiro. E para fechar essa aula aqui, né, mais uma curiosidade, né? Para empresas muito inovadoras é muito comum a gente ver um modelo de negócios chamado Canvas. Né? Isso aqui ficou muito famoso alguns anos atrás, porque ele visa simplificar todas essas estruturas que a gente pensou ali e serve mais para dar um diagnóstico rápido de como que a empresa funciona e como que ela pode ser melhorada, né? Então, esse cara aí que inventou isso aí, ele dividiu ali uma folha em 9 quadrantes e cada um desses quadrantes cuida ali exatamente de uma parte importante da empresa. Então, ele chama ali painel de negócios, também é chamado, né? É uma ferramenta mais estratégica, né? Se vocês forem nesses eventos que tratam aí de startups, vocês vão ver muito esse negócio aí. Auxilia para visualizar mais rápido o que é o negócio, né? Mas isso não substitui o plano de negócios, né? Vale ressaltar porque o fundamento ali dos indicadores financeiros, né? Do plano operacional, do plano de marketing, da análise de mercado, ele é muito mais profundo e contribui muito mais para um diagnóstico da empresa do que um modelo de negócio, mas o modelo de negócio é feito para você manobrar rápido, né? Então você vai colocar as coisas importantes de cada ponto ali e vai manobrando até que você ache uma equação que seja interessante para tudo. E o plano de negócio daí você pode fazer depois, né? Ou atualizar ele com base no Canvas, né? Como se fosse um rascunho do plano de negócio em si, né? Então, quais são os objetivos principais ali? Extrair propósito de valor que atendam e potencializem os principais objetivos desejados antes de partir de fato para a formação do produto ou do serviço, né? Para a formatação ali. Então, quais são esses quadrantes? Né? Primeiro, o segmento do cliente. Então, ali eu vou fazer um descritivo, né? Se é cliente de qual classe social, se é homem, se é mulher, se é qualquer outro gênero, se é idoso, se é jovem, se é em São Paulo. Onde está esse público aí? Proposta de valor, né? Vai ser ali criadas propostas que atendam às necessidades dos potenciais clientes, né? Qual que é o benefício que essa empresa representa para as pessoas? Basicamente é isso. Canais de distribuição é onde você vai distribuir o seu produto, né? Se vai ser pelo iFood, se vai ser uma outra empresa de transporte, se vai ser um serviço que você tem que ir lá e atender a pessoa. Canais de relacionamento com o cliente é como você vai atender ele, se vai ter saque, se vai ter uma conversa antes da venda, uma pós-venda, uma durante a venda, como que vai ser esse serviço. Linhas de receita da onde que a empresa vai tirar dinheiro, basicamente, se é por assinatura, se é por venda direta, se é retorno em publicidade paga, se é um aluguel de alguma coisa. Recursos chaves é tudo aquilo que a empresa precisa para o negócio rodar,
seja ali funcionários, máquinas, equipamentos, dinheiro, qual plataforma que vai utilizar. Atividades-chave, aquilo que é o foco da empresa. Então, é o core business do negócio. Qual que é o principal produto ou serviço que leva essa empresa para frente. Parceiros-chave são todos aqueles que podem contribuir com as atividades-chaves, tanto quanto os recursos-chaves, né? E estrutura de custos, eu vou colocar ali as principais coisas que vão despender ali para o meu negócio funcionar. Então é isso aí, galera. Espero que tenham aproveitado aí. Se tiver dúvidas, mande nos comentários. E é isso aí. Estamos aí. Valeu.